Imagine o Brasil colonial. Sua imagem mental provavelmente é a de vastos canaviais, senhores de engenho poderosos e a monocultura do açúcar para exportação. É uma visão poderosa, mas incompleta. Havia todo um outro mundo, uma outra economia que movimentava a colônia por dentro. O mundo das roças, da farinha de mandioca e da luta diária para produzir alimentos. Este é o panorama que a historiadora Manuela Pedrosa nos apresenta. Ela nos convida a afastar a lente da grande plantation e a olhar mais de perto para as vicissitudes e incertezas dos homens e mulheres que garantiam o pão de cada dia na colônia. Um sistema frequentemente ignorado, subordinado política e economicamente aos senhores do açúcar, mas absolutamente vital. Nossa jornada começa com a própria história da história. Por décadas, os estudiosos da economia colonial ficaram fascinados pelo brilho do açúcar no mercado mundial. Autores clássicos como Gilberto Freire e Caio Prado Júnior retrataram a produção de alimentos como uma atividade secundária, marginal. A população livre e pobre que a realizava era vista como sem uma razão de ser clara, vivendo à sombra e à mercê dos grandes senhores. Essa visão, no entanto, começou a ser desmontada a partir dos anos 1970. Um grupo de historiadores, liderado por Maria Ieda Linhares, decidiu sair dos ensaios generalistas e mergulhar nos arquivos, enfrentando documentos precários e dispersos para construir uma nova história, empírica e detalhada. Desse esforço surgiu um conceito revolucionário, formulado por João Fragoso: a acumulação endógena. A ideia é que, longe de ser apenas um apêndice, a produção de alimentos gerava uma acumulação de riqueza dentro do próprio espaço colonial. A plantation açucareira, para se reproduzir, dependia do mercado interno para alimentar seus escravos e trabalhadores livres. E o setor de abastecimento, com seus custos baixíssimos, uso de terras devolutas, trabalho familiar e técnicas simples, conseguia se multiplicar e acumular, mesmo de forma modesta. Os dois circuitos, exportação e abastecimento, estavam profundamente entrelaçados. Para entender concretamente esse sistema, a autora nos leva ao coração da dieta colonial, a mandioca. A raiz de origem indígena, que os tupis chamavam de casa de mani, tornou-se o alimento universal. Mas como era o seu cultivo e processamento? As fontes são escassas, mas relatos preciosos, como o do português Gabriel Soares de Souza, em 1587, e trabalhos de campo do século XX, nos permitem reconstruir esse processo. A mandioca era uma planta resiliente. Não precisava de terra fértil, nem de chuva regular. Podia ser colhida a qualquer momento, de 6 meses a 3 anos após o plantio, funcionando como uma poupança viva no solo. O verdadeiro trabalho, no entanto, começava após a colheita, no processo conhecido como farinagem. Era uma faena coletiva, fortemente marcada pelo conhecimento indígena. Primeiro, as raízes eram descascadas e lavadas, frequentemente por uma roda de mulheres. Em seguida, iam para a roda de ralar, onde um cilindro de madeira com serrilhas, o caititu, era movido por homens fortes, transformando a mandioca numa massa úmida. Essa massa era então prensada no tipiti, uma espécie de rede trançada, para escorrer um líquido leitoso e venenoso, a manipoeira. Era preciso cuidado com crianças e animais, pois uma só gota podia ser fatal. Finalmente, a massa espremida e peneirada era torrada em grandes fornos a lenha, transformando-se na farinha que conhecemos. Este alimento, nascido de um processo penoso e comunitário, sustentou a colônia. Tornou-se a base da alimentação dos escravos, substituindo o inhame africano. Virou a farinha de guerra que abastecia os navios portugueses em suas longas travessias. E, com pinhatividade, deu origem a uma infinidade de pratos, a farofa, o pirão, a tapioca, o beiju, que até hoje compõem a culinária brasileira. O cultivo da mandioca se dava dentro de um sistema agrícola específico, o sistema de roças. Este sistema era itinerante e baseado na queimada, a coivara.
Os colonos adentravam a mata, cortavam a vegetação, lançavam fogo e plantavam nas cinzas. Após algumas colheitas, a terra era abandonada para um longo descanso, o pousio, que podia durar até 8 anos, formando a capoeira. Por muito tempo, os historiadores viram isso como um atraso técnico, um retrocesso em relação à agricultura europeia. Mas uma visão mais recente, influenciada pela obra de Esther Boserup, sugere que as queimadas eram uma solução racional para um contexto de terras abundantes e pouca mão de obra. Nas florestas tropicais, cheias de toucos e raízes, o arado era inútil. A enxada era a ferramenta perfeita. A queimada fornecia fertilidade instantânea, dispensando a criação de animais para adubação. Era uma adaptação inteligente, ainda que com custos ecológicos, ao ambiente tropical. Mas a história das roças e da farinha é também uma história de conflito e subordinação. A relação com a poderosa plantation açucareira era difícil e desigual. A coroa portuguesa, temendo a fome, tentou legislar. O Conselho Ultramarino obrigava o plantio de mandioca nas fazendas e garantia aos escravos um dia na semana para cuidar de suas próprias roças. No entanto, os homens bons, os senhores de engenho que também controlavam as câmaras municipais, sabotavam essas leis. Eles não queriam ver suas terras e escravos dedicados a um produto de baixo lucro. Uma das armas mais eficazes foi o tabelamento de preços dos alimentos. Os grandes senhores, que eram ao mesmo tempo compradores, garantiam preços baixos para a farinha, barateando o custo de manter seus escravos. Para o produtor de alimentos, isso significava a transferência compulsória de sua renda para os cofres dos senhores de engenho. Era a penalização da produção de alimentos. Empurrados para terras menos férteis no interior, os pequenos produtores, livres pobres, poceiros, mestiços, criaram uma fronteira sertaneja. Eles se internavam nos sertões, abrindo roças ao longo de rios e caminhos, em uma constante fuga da pressão da grande propriedade. Essa fronteira era uma zona de relativa autonomia, mas também de conflito violento com os grandes sesmeiros, que queimavam casas, derrubavam cercas e invadiam roças com seu gado. Dentro das próprias fazendas, porém, surgia uma forma de resistência, a brecha camponesa. Os escravos, com suas roças próprias, não apenas suplementavam sua dieta miserável, mas também produziam um excedente para vender no mercado local. Essa pequena autonomia econômica era um espaço de luta e sobrevivência dentro do sistema escravista. Então, quem era o produtor de alimentos no Brasil colonial? Não havia um único perfil. Era o escravo em sua brecha camponesa, era o lavrador livre pobre, deslocando-se constantemente pela fronteira, era o sitiante com 1 ou 2 escravos, fruto de uma vida de economias, era o quilombola produzindo em liberdade. Era uma teia de sujeitos com condições jurídicas, origens étnicas e trajetórias de vida diversas, unidos pela centralidade da mandioca. Em conclusão, a autora nos mostra que a colônia era movida por um sistema agrário triplo e interligado. O litoral era dominado pela grande lavoura exportadora. O interior era percorrido pela pecuária extensiva. E, entre eles, pulsava o sistema de roças, na fronteira sertaneja. A produção de alimentos não era um mundo à parte, uma economia natural. Era um circuito dinâmico, estruturalmente articulado à plantation, essencial para sua reprodução, mas constantemente oprimido e explorado por ela. A farinha de mandioca, portanto, é mais do que um simples alimento. Ela é a chave para entender a complexidade, os conflitos e as estratégias de sobrevivência que forjaram, nos fundos de quintal e nos sertões, o Brasil que viria a ser.